Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí. Espero que todos estejam bem, sem nenhum problema, né? Continuamos aqui então na nossa vida, né? Ambiente aula, vídeos, enfim. Então hoje temos mais uma aula. Semana que vem AP1, não esqueçam disso. Será disponibilizado lá no ambiente aula a prova de vocês, o AP1. Uma observação é que quando forem realizar o AP1, provavelmente serão 10 questões objetivas, vocês têm que fazer da 1 a 10, porque se fizer a 1, a 2, a 3, pararem, saírem, desconectarem, voltarem, não conseguirão continuar na 4, 5, 6. Tem que fazer da 1 a 10, então tem que reservar um horário para fazer as 10 questões, se forem 10 realmente. Bom, então vamos para a aula. Quais são as atribuições do direito penal? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Atribuições do direito penal. Como os demais ramos do direito, visa, então, propiciar a convivência social, né? Só que a diferença, como nós já vimos, do direito penal para os demais ramos é a pena aplicada. O direito penal aplica até a pena da perda da liberdade. Então, há uma coação que impõe, que determina que as pessoas sejam presas, por exemplo, se não cumprirem a legislação penal, certo? Então, a ideia é propiciar a convivência entre as pessoas. Então, por isso a gente diz que ele não se restringe a estudos acadêmicos. Na realidade, ele é vivo, ele está na rua, ele está na prática. Se nós não cumprirmos a lei, respeitando as demais pessoas, poderemos ser presos. Bom, e para que isso aconteça, nós temos duas etapas: criminalização primária e criminalização secundária. A criminalização primária diz respeito à criação da lei, né? Então, se cria uma lei e o Estado está autorizado a punir. E quando o Estado efetivamente pune aquele indivíduo que praticou o que está escrito no tipo penal, né, matar alguém, o indivíduo mata alguém, surge a criminalização secundária, que é quando o Estado efetivamente faz cumprir a lei, aplica a punição. O direito penal ele tem reflexos nacionais e internacionais. No âmbito nacional, nós chamamos de direito penal internacional, quando ele tem reflexo, uma lei brasileira, eu quero dizer, tem reflexo no âmbito internacional. Então, nós estudaremos mais adiante o artigo 7º do Código Penal, que ele impõe que a lei brasileira, em alguns casos, serão aplicadas no exterior, fora do Brasil, certo? E o direito internacional penal são leis estrangeiras que podem ser aplicadas no Brasil, como, por exemplo, os tratados, né? Tratado de tortura, que o Brasil internalizou. Outro tratado que o Brasil internalizou faz parte do arcabouço legislativo brasileiro: drogas, tráfico de pessoas, né? Então, são direito internacional penal. Bom, o direito penal também serve para dar segurança jurídica a nós, aos seres humanos, para que convivamos em sociedade, né? Então, qual é a segurança que traz para mim ter uma lei penal? Porque eu tenho uma ideia do que as pessoas não farão para mim. Então eu ando na rua, eu tenho uma relativa segurança que as pessoas não me matarão, não me furtarão. A gente sabe o que acontece, mas existe uma possibilidade grande de que não ocorra, né? Porque existe uma lei penal dizendo que isso não pode ser feito, né? Bom, isso também, o direito penal, além da segurança jurídica, ele serve para a defesa da sociedade, assegura a coexistência humana, né? Isso também é uma segurança jurídica, porque eu sei que eu posso andar na rua porque tem uma lei dizendo que é proibido praticar uma conduta e provavelmente a pessoa não praticará a conduta contra mim. Então, essa defesa social, ela se assemelha à proteção do bem jurídico, que eu já comentei com vocês. Bem jurídico são aqueles valores, né, que o Estado escolhe para proteger. São bens e valores importantíssimos. Por exemplo, bem jurídico, vida, é o mais importante que o ser humano tem. Então, o Estado criou leis protegendo a minha vida. Patrimônio, liberdade, a mesma coisa. O Estado cria lei para proteger meu patrimônio e a minha liberdade.
O direito penal e o controle social. Como é que ocorre? Então, a gente falou de segurança jurídica, que nós temos segurança jurídica, sabemos o que é proibido e o que não é proibido, temos direito penal. Defesa social, a possibilidade de se viver em sociedade, porque existem leis regrando o nosso convívio. E o controle social, como influi então o direito penal? Então nós temos algumas situações. O controle social formal, né, determina que deve existir uma ordem na sociedade para que podamos coabitar, conviver. Né? E só que esse controle social inicia desde pequeno, com a família, com a igreja, com a escola, com clubes de serviços, a própria nacionalidade da pessoa, né? Então, nós entramos num projeto de vida quando nascemos que não é escolhido por nós. Entramos numa família, entramos numa escola, isso não é escolhido por nós, mas nós entramos nesse projeto de vida e isso é um controle social. Eu vou recebendo ali orientações morais que eu acabarei aprendendo e as seguirei na maioria das vezes. Outras pessoas não seguirão. Né? Então, nesse momento da vida, do início da convivência na família, escola, clubes, igreja, nacionalidade, eu aprendo, por exemplo, que é proibido matar, que é proibido furtar. É aí que vem essas noções. Porém, essa ordem social ela é incapaz de sempre conter atos criminosos praticados pelos indivíduos. Então, o indivíduo mata, eventualmente, ele furta, ele rouba, pratica estupro, estelionato, eventualmente ocorre, né? Então, nesse momento, surge o direito, pessoal. A lei penal, primeiro controle social, então, esses grupos que eu falei, família, educação, etc. E aí, não surtindo efeito, o indivíduo vindo a delinquir, surge o direito penal, então, para conter, coagir esse indivíduo a cumprir a lei ou ir para a cadeia, por exemplo, cumprir uma pena, né? Então, o direito penal ele faz parte da socialização que iniciou lá no nascimento, no seio da família. E o direito penal, então, por isso, porque ele é uma continuação, ele tem um caráter subsidiário. Primeiro, aplica os aspectos formais sociais. Depois, não deu certo, aí sim se aplica o direito penal. Se entende, a criminologia entende que o direito penal não é a parte mais importante para conter o delito. Deve ser e é o controle lá formal pela família, pelos grupos, etc. Bom, a proteção do bem jurídico, a gente já deu uma comentada, então, são aqueles valores e interesses imprescindíveis para viver em sociedade, né? A minha vida, o meu patrimônio, a minha liberdade. Então, o Estado, os nossos representantes, o Parlamento, escolhendo os bens jurídicos importantes e imprescindíveis, em cima desse bem jurídico se criam os crimes para proteger esse bem jurídico, proteger a vida, o crime de homicídio, proteger o patrimônio, o crime de furto e roubo, por exemplo. Né? Então, esses bens jurídicos visam proteger, assegurar a paz social. Né? Então, há uma tipificação, bem jurídico vida, o tipo penal é o homicídio. Né? Então, o Estado coloca, né, a nossa vida, por exemplo, bem jurídico vida, sob a sua proteção, quando ele tipifica o crime. E os limites à privação de bens jurídicos. Sempre que se elege um bem jurídico, se cria uma lei, é possível que um de nós tenha um direito fundamental restringido, por exemplo, a liberdade. Bem jurídico, vida. Se eu tirar a vida de alguém, eu serei preso, terei então o meu direito fundamental à liberdade cerceado pelo Estado. É o tipo penal que determina isso. Então, isso há limites, pessoal. A Constituição Federal ela limita, né? Por quê? Porque se não limitasse essa proteção, essa garantia dos bens jurídicos, em vista do alarde social, por exemplo, ocorrem 4, 5 furtos numa mesma rua. A sociedade fica em pânico. O que ocorreria se não houvesse uma limitação da perda desse bem jurídico, liberdade, por exemplo, indo para a cadeia? O alarde social, as pessoas gostariam que quem cometeu um furto tivesse uma mão arrancada ou até mesmo fosse morto, pena de morte. Então, por isso que há uma limitação na Constituição Federal. Então, a Constituição impõe limitações, por exemplo, proíbe a pena de morte,
e ela determina certas punições para casos mais graves. Por exemplo, crime de tráfico, de tortura, está determinado na Constituição Federal que deve haver uma pena mais severa. Crimes hediondos, por exemplo. Direito penal garantidor. Quando há um tipo penal, nós estamos garantidos também, porque eu sei o que eu não posso fazer. Tá? Os tipos penais estão previstos no Código Penal e em outras leis. Então eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Isso então me garante a existência desse tipo penal, que eu não serei punido se eu não realizar o que está descrito nessa conduta que é proibida: matar alguém, furtar, praticar estelionato. Então ele me garante a minha liberdade, porque eu não vou realizar o que está escrito no tipo penal, porque eu sei da existência desse tipo penal. Por isso o direito penal é também garantidor da liberdade. Outro conceito: função simbólica do direito. O direito penal ele produz um efeito psicológico nas pessoas. Então é um efeito pedagógico também. Quando alguém é punido com uma pena privativa de liberdade de 30 anos, as demais pessoas já pensam: poxa, eu não posso cometer esse fato aí porque eu vou pegar 30 anos de cadeia. Então esse é um efeito psicológico. Então, na realidade, esse efeito psicológico é meio que criticado pela doutrina penalista, porque ele transparece, né, que a criminalidade está sob controle. Então, criam-se leis penais severas para ser um símbolo, porque aí as pessoas imaginam: pô, a pena é pesada, então não vai haver crimes, quando na realidade não é isso. Nós sabemos que nós temos leis penais aí até 30 anos, agora com 40, com a modificação do final do ano, e isso não contém o crime. Nós temos os presídios abarrotados. Para vocês terem uma ideia, um amigo meu no Equador informou que os crimes de estupro lá é pena de até 40 anos, bem mais que no Brasil. E o presídio está abarrotado de estupradores, segundo esse meu amigo. Então a pena é um efeito simbólico. Na realidade, o que deveria, o correto, é impor penas graves a crimes graves e impor penas mais leves a crimes menos leves, uma proporcionalidade. Mas o direito penal trabalha muito com o simbolismo, então, para que as pessoas acreditem que as penas muito grandes, elas inibem a criminalidade. Na realidade, não é bem assim que funciona. Tem uma frase muito interessante que eu vou ler para vocês aqui, do Ney Telles Moura. Ele diz assim: querer combater a criminalidade com direito penal é querer eliminar a infecção com analgésico. Então, na realidade, nós precisamos do direito penal, conforme eu já tenho falado com vocês, mas precisamos também de outras políticas que assegurem que as pessoas não ingressem no mundo do crime. A prevenção é muito importante, portanto, e não somente a repressão pela lei penal. Escolas penais, pessoal. Bom, aí no século XVII, XVI, XV, o direito penal era um direito penal da vingança, era um direito penal nada humanitário, né? Era um direito penal da crueldade, sem comprovação nenhuma, até muito pelo contrário, que isso surtisse efeito. Se alguém quiser ler o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, é muito interessante. Ele conta a história das penas e ele inicia narrando um fato de um indivíduo que teve arrancado partes do seu corpo ainda vivo. Essa foi a punição dele. Daí existiam muitos crimes, né? Mesmo tendo penas nada humanas. Então, pessoas a partir do século XVIII começaram a ter ideias racionais em virtude do iluminismo, né, da razão. Foi deixada um pouquinho de lado a questão da religião e se entendeu que o homem era um ser racional e poderia raciocinar e pensar. Então se criaram ideias sobre o crime e o criminoso. Então cada ideia dessa aparecia pessoas que eram adeptas e se criavam grupos, que foram chamados então de escolas penais. Todos esses grupos eles tinham algumas ideias diferentes, mas como regra a ideia era penas mais humanas, mais racionais, né? E que visassem contrapor o arbítrio do julgador, porque naquela época o julgador era o rei normalmente, e ele punia o amigo dele com a pena A e a pessoa que não era amiga com um fato semelhante com pena muito mais grave, né?
Então, a ideia do direito das escolas penais foi essa: busca de um direito penal proporcional. Então, nós vamos ver agora algumas escolas, tá, pessoal? Primeira dela, a escola clássica. Isso tem alguma semelhança com o que nós estudamos lá nas escolas criminológicas, tá? Então, a escola clássica, o fundamento dela vem lá da obra do César Beccaria, Marquês de Beccaria, César Beccaria. O nome da obra é Dos Delitos e das Penas e foi escrito em 1764, e ele traz uma crítica forte à crueldade do direito penal, e ele descreve diversas situações narrando que o direito penal tem que ser proporcional. Fato proporcional a uma pena. Fato grave, pena grave. Fato leve, pena leve. Nós tivemos nessa escola duas ideias centrais. A primeira, justnaturalismo, que o direito, as regras vinham de um direito natural superior, né, divino, da divindade. O expoente era Grócio. E tivemos o contratualismo, né, que é a ideia do filósofo Rousseau, em que as pessoas assinavam um contrato para viver em sociedade. Então, elas teriam que seguir as regras desse contrato, ou, se elas descumprissem, seriam punidas, né? Descumprir o contrato seria, então, praticar crimes. Essa é a ideia dele. Mas os dois movimentos, tanto o justnaturalismo, que acreditava que o direito era de origem divina, quanto o contratualismo, que era as pessoas combinarem e assinarem um contrato para viver em sociedade, convergem para a dignidade humana e busca de direitos individuais. Então, esses dois vieses da escola clássica buscavam um direito mais humano, mais proporcional. As notas fundamentais dessa escola clássica. O conceito de crime é um conceito meramente jurídico. Quer dizer o quê? Alguém resolvia que a conduta A, B ou C seria um crime e não se buscariam as raízes sociológicas, antropológicas, se realmente isso deveria ser um crime, se era importante para a sociedade ser crime. Alguém decidiu, colocou na lei, é crime, pronto. A doutrina dá um exemplo assim, hoje em dia o consumo de entorpecentes. Como existe uma discussão se seria melhor regulamentar o mercado de drogas, o consumo de entorpecentes hoje é discutido, é um conceito jurídico, ou realmente é importante que o consumo de entorpecentes seja proibido? Ele é mais prejudicial que o álcool, por exemplo, né? Então essa é uma discussão que a doutrina traz como exemplo. Poderia ser um conceito apenas jurídico e não fundamentado cientificamente, que seria muito ruim, seria permitir o consumo de entorpecentes, certo? Também outra nota fundamental, que as pessoas possuem livre-arbítrio. Então, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a possibilidade de escolher, eu sou racional. Se eu escolher cometer o crime, eu devo ser punido. E a pena privativa de liberdade, nessa escola, ela substitui, a ideia é que ela substituísse as penas corporais, então, que existiam, conforme eu falei para vocês no livro do Michel Foucault, né, até essa época em que o direito penal começou a ser humanizado. Segunda escola positiva, final do século XIX, então 1800 e tanto, né? Crime e infrator eram considerados patologia social. Então, na escola clássica, crime é um conceito meramente jurídico. Na escola positiva, tanto o crime quanto o infrator são doentes da sociedade, são doentes que estão na sociedade. O fundamento da pena passa a ser a periculosidade, não a culpabilidade, como atualmente ocorre. Então, não se interessava pela ressocialização do criminoso. Ele era um indivíduo perigoso, ele deveria ter que ficar preso. Hoje em dia é diferente, conforme eu vou explicar logo a seguir. Então, o fundamento para punir alguém era a periculosidade, não a culpabilidade. Isso trazia alguns problemas, como altas penas, eventualmente para crimes menos graves, porque o indivíduo cometia um crime é considerado perigoso, mesmo que fosse um crime menor, menos grave. O expoente dessa época é o Lombroso, César Lombroso, que nós já falamos lá na criminologia, né, pessoal? O livro L'Homo Delinquente. E ele entendia que não há livre-arbítrio. Então essa escola não prega o livre-arbítrio, ao contrário da escola clássica.
ela entende que o criminoso é nato, ele nasce com aquelas características que nós conversamos, como ser calvo, possuir tatuagem, ser canhoto e outras mais. Nós teremos um criminoso nato. E ele também, o Lombroso, defendia que essas características, criminoso nato, ele se dava pelo atavismo, ou seja, é semelhante a hereditário. O pai era criminoso, o filho ia ser, o neto também. Bom, depois nós temos a terceira escola, tá? Chamada Terça Escuela. Ela procurava conciliar os conceitos da escola clássica e da positiva. Ela é ali também de 1890, 1891, na Itália. Carnevale é o grande expoente. Essa escola já distingue os imputáveis dos inimputáveis, que a escola anterior, a positiva, não distinguia. O que quer dizer isso? Esse conceito nós usamos hoje no direito penal brasileiro e mundial. Imputável é aquele indivíduo que pode ser punido, no nosso caso, Brasil, maior de 18 anos para cima, e aqueles que apresentam condição psíquica adequada, artigo 27 e 26 do Código Penal. E os inimputáveis, esses indivíduos, os imputáveis, então, 18 anos para cima e sãos mentalmente, eles, isso é a título de exemplo, há outras possibilidades que nós estudaremos lá na teoria do crime. Eles recebem uma pena. E os inimputáveis são aqueles que não têm possibilidade de entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 26 do Código Penal. Esses recebem uma medida de segurança que é uma espécie de tratamento médico. Então, a diferença do imputável para o inimputável. Também se considerava que não havia livre-arbítrio, pessoal. Quarta escola, a escola alemã. Também distinguia os imputáveis dos inimputáveis, já dei essa explicação. Surge aqui o Instituto do Duplo Binário. Esse instituto quer dizer o seguinte: o indivíduo que cometia um crime poderia ser condenado a uma pena, por exemplo, privativa da liberdade, mais uma medida de segurança. Então ele cumpriria a pena no presídio e depois seria encaminhado ao manicômio judicial para cumprir a medida de segurança. Isso acabou por virar uma prisão perpétua. Cumprir lá até os, por exemplo, 10 anos de prisão e depois ia para o manicômio judicial e não tinha prazo para sair. Então, isso vigiou no Brasil até 1984, com a reforma do Código Penal da parte geral, Lei 7.209 de 1984, passou a, acho que é 84, Lei 7.209, passou a viger, saiu o duplo binário, que existia no Brasil, e passou a existir o sistema vicariante, que é o quê? Ou o indivíduo é imputável e pega uma pena, ou é inimputável e pega uma medida de segurança. A pena na escola alemã servia para prevenção especial e prevenção geral, que também nós temos hoje, né? Prevenção geral é se alguém for condenado e preso, a sociedade, como de maneira geral, pedagogicamente, sente receio e não vai delinquir. Prevenção especial, se o indivíduo for condenado, punido e condenado a cumprir pena, a ideia é que ele pedagogicamente veja esse exemplo e não volte a delinquir. E essa escola alemã buscava as penas alternativas. Então hoje nós temos lá no artigo 44 do Código Penal, a título de exemplo, as penas alternativas, né? Então essas penas restritivas de direito eram buscadas na escola alemã. Próxima escola, quinta escola técnico-jurídico, né? Considerava o crime também apenas um fato jurídico, então não era estudado sociologicamente, antropologicamente. O direito penal eram as leis vigentes, então não interessava as questões sociológicas, antropológicas, o conteúdo causal. Por que o indivíduo pratica um delito? Causa e efeito. Por que ele praticou? Não se buscava estudar isso, era apenas um fenômeno jurídico e eram as leis vigentes que eram estudadas e aplicadas sem considerar os fatos sociais ao redor. Próxima escola, pessoal, a escola correcionalista, de 1839. O final da pena, como o nome está dizendo, era corrigir o delinquente. O criminoso não possui uma vida jurídica, como quem não produz crime, quem não pratica crime. Então ele é apenas um perigo para a sociedade.
então ele deve ser de alguma maneira contido, né? Não há separação entre imputável e inimputável, então ambos seriam punidos da mesma maneira. Se consideram, olha só, o juiz é um médico social, ele tem que sanear a sociedade. Isso é algo perigoso. O que significa sanear a sociedade? Quem vai ser retirado da sociedade? Bom, a sanção penal, então, era indeterminada, não tinha pena como hoje. Homicídio, reclusão 6 a 20 anos no homicídio simples. Qualificado, 12 a 30. Não, era indeterminado. Quando cessasse a periculosidade do indivíduo, ele poderia ser liberado. Quem vai dizer quando cessou? Né? É difícil, para os próprios psiquiatras é difícil definir se alguém está curado, está são mentalmente, então é uma situação bem delicada. E a última, Escola da Defesa Social, né? Proteção, é do século XX, então 1900 e alguma coisa, proteção a partir de 1900, né? Proteção da sociedade em face do crime, defesa social. Então a ideia é proteger a sociedade, defesa social em face do crime. A ciência penal, então, seguia pelos estudos sociológicos, antropológicos, diferente lá da escola técnico-jurídica, que somente se guiava pelo artigo da lei, né? Critério da periculosidade, isso sim era considerado, né? Do indivíduo ser perigoso era punido, isso também não está muito correto. O ideal é periculosidade e culpabilidade. Periculosidade recebe medida de segurança, culpabilidade recebe pena. Mas nessa escola da defesa social a ideia era defender a sociedade a qualquer custo. Então se levava em conta o critério da periculosidade e do duplo binário. Então, pena mais medida de segurança, que virava em prisão perpétua. Bom, pessoal, vamos ver se dá tempo aqui de resolver dois exercícios com vocês. Número 4 da apostila, um exercício aqui, número 4, que eu tenho aqui. Vocês não têm esse exercício, então prestem atenção. O positivismo criminológico com a escola positiva italiana foi encabeçado por... Então, o positivismo criminológico, que é a segunda escola que eu passei para vocês, ele teve como expoente, nós acabamos de ver isso, primeira escola clássica, segunda positiva, que é o Lombroso, lá do L'Uomo Delinquente, lembra? Então, diz assim, o positivismo